E o papo é ansiedade. Estamos aqui com a Márcia Rodrigues, ela é psicóloga especializada em saúde mental e acompanhante terapêutica de casos graves. A Márcia tem mais de 20 mil horas de atendimento, ela é super expert no assunto. Oi, Márcia, tudo bem? Muito obrigada por aceitar mais esse convite, uma delícia te receber. Ai, Lu, muito obrigada. Eu que fico feliz em estar aqui novamente para falar com o pessoal a respeito desse assunto aí tão relevante que é a ansiedade, né? Então, muito obrigada. Eu fiz o convite para a Márcia para ela vir aqui falar tudo sobre ansiedade. E se você está acompanhando nossos vídeos, você já sabe o que ela me disse, né? Que seria necessário 5 anos falando só sobre o assunto para ela me explicar tudo. Então, a ansiedade é um campo vasto aí de informações. E a Márcia vai compartilhar conosco aqui um pouco do conhecimento dela, né? Tudo que a gente conseguir aí absorver, né? De tudo que ela vai nos falar. E hoje ela vai trazer pra gente quais os tipos de ansiedade e os sintomas. Não é isso, Márcia? Isso. Na verdade, vou trazer alguns tipos, porque a gente tem, né, mais de um tipo aí de transtorno de ansiedade, ou seja, a maneira como a ansiedade pode se manifestar, né, com a gente. Mas hoje eu vou falar de 3 principais, né? Que um a gente chama de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O segundo é o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. E o outro que é a fobia social. Esses são os 3 com os quais eu mais me deparo, tá? Apesar de que a gente pode fazer outro vídeo depois falando dos outros tipos também. São diversos tipos. São diversos tipos. Mas o que você mais atende com os seus pacientes são esses 3. São esses 3, mas a gente tem, por exemplo, Lu, ansiedade de separação, a gente tem ansiedade induzido por substância, ou seja, a ansiedade ela pode sim ser desencadeada por uso de algum medicamento ou de repente por uso de alguma substância mesmo ilícita ou lícita, né? Então a gente tem todas essas condições, mas hoje a gente vai falar especificamente dessas 3, tá? A gente pode começar falando sobre o transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Como é que ela se configura, né? Ela é uma questão, como o nome já diz, generalizada, ou seja, você não tem alguma coisa específica que te deixe com ansiedade. Ela já está generalizada, ou seja, não é porque eu fui ao médico, por exemplo, que eu tive ansiedade. Não, eu vou ao médico, eu vou ao banco, eu vou ao supermercado. É isso que é o generalizado que a gente quer dizer, tá? Então, é isso que tá querendo dizer. Então, não é porque eu fiquei ansiosa por uma prova, uma situação, é isso? Não. Exatamente. O generalizado coloca que é isso. Eu não tô mais fazendo distinção. Qualquer situação da minha vida acaba me levando a esta condição de ansiedade, né? De eu sempre ou passar mal. E aí, os sintomas, né, que a gente pode ter. Diarreia, ou constipação intestinal, ou seja, fico com o intestino preso. Já ouviu aquela palavra enfesado, gente? Tem a ver com fezes, né? Estou enfesado, com fezes presas. Isso gera também uma irritação que pode gerar ansiedade. Outras questões que são suor nas mãos ou formigamento nas mãos, nos pés. Você tinha dito no outro vídeo, né, da sua colega, sua dentista. É sua dentista ou sua Minha colega? Dentista, a sua dentista, que falou que começou a receber muita demanda de pessoas quebrando os dentes, os dentes gente. quebrados, isso mesmo. E isso tem, bruxismo, por exemplo, né, é uma questão de ansiedade também, né? A gente vai colocar isso porque essa pessoa fica ali rangendo os dentes a ponto, como a sua dentista falou, de quebrá-los. E essa é uma questão de ansiedade. A gente também tem a questão de insônia ou de muita sonolência. Cansaço, tremores pelo corpo, dores de cabeça, peito apertado, falta de ar, sensação iminente de que alguma coisa ruim pode acontecer. Medo é um sintoma de ansiedade? Pode ser? Ele pode ser, mas ele não pode ser confundido, tá? Porque medo, assim como ansiedade, ele também é natural pra gente e ele não é patológico. Ele só pode ser patológico a partir do momento que deixa a nossa vida incapaz, né? Aquela incapacidade da vida que a gente estava conversando. Então, assim, a TAG é isso, generalizado. Entendi. E nessa situação, nesse quadro que a gente está vivendo de quarentena, isolamento, pandemia,
Como você tem visto essa questão da TAG? Aumentou consideravelmente? Muito, muito. Tenho recebido assim contatos de pessoas que estão sofrendo recentemente recebi 2 mães que estavam com... A gente não pôde dar continuidade, porque como eu também já comentei com você, eu tô com muita... Minha agenda já fechou, foram 2 mães que acabaram chegando até mim por conta dessa situação da pandemia e que não estão ficando nem junto com os filhos. Olha que triste isso, né? Elas não estão conseguindo ficar com as crianças devido à incapacidade que a ansiedade tem levado essas mães, entendeu? De às vezes não conseguir cuidar da própria rotina, do próprio autocuidado, ou de ter tantas crises assim mesmo de ansiedade, né? Dessa coisa de passar o dia inteiro indo pro banheiro. E isso afeta a criança, né? Imagina, ainda mais se estiver amamentando, tudo isso, de certa forma, é uma troca ali, né? A amamentação com a criança. Então, você tá, de certa forma, também soltando ali. E o que a ansiedade rouba da gente, não é, Márcia? Olha, das pessoas que passam Puxa por essa vida. situação, né? Rouba esses momentos da mãe com o filho. Se a gente for pensar nessa situação específica, que tristeza que não é, né? Que mãe que quer passar por isso, né? Exato. E elas falando assim com muita tristeza mesmo, do tipo, eu amo meu Com filho. sofrimento. E exatamente, com sofrimento. Eu amo meu filho, eu quero estar lá perto, eu quero amamentar, eu quero cuidar, mas tá com a minha sogra, mas tá com a minha mãe, porque eu não estou dando conta, porque eu não estou conseguindo gerenciar isso. O outro tipo de ansiedade que a gente tem, e que eu recebo muito também, é o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Eu acredito, né, devido aí à minha experiência, né, e a tudo que eu tenho visto de movimento durante essa pandemia, esse isolamento, é que possa ter um aumento considerável, principalmente desse transtorno. Por quê? Porque esse transtorno, ele tá ligado justamente, sabe quando você sofreu um acidente de carro muito traumático, que depois você fica com aquele receio de pegar a estrada, com aquele receio de pegar ônibus, ou receio de que outra pessoa dirija, você só se sente seguro quando é você dirigindo. Tudo isso tem a ver com o transtorno de estresse pós-traumático. O cérebro fica mandando essa informação de novo? É isso? É como se você ficasse revivendo aquela situação, entendeu? Então, por exemplo, ou terminou um relacionamento de muitos anos, né? Ou teve uma briga muito difícil na família ou com colegas de trabalho. Isso pode gerar transtorno de estresse pós-traumático, porque a gente não sabe qual é o impacto que uma situação pode ter numa pessoa. Às vezes, a mesma situação pode me impactar muito e não impactar nada você. Outra coisa que eu vejo muita gente também sofrendo com ansiedade, pessoas que saem do interior e vêm morar em cidades maiores, como São Paulo, por exemplo, que não é a cidade que a gente está. Essas pessoas costumam vivenciar situações de estresse também, né? De ansiedade, e aí a gente poderia até categorizar, digamos assim, numa TAG ou num TEPT, né, num transtorno de ansiedade generalizada ou num transtorno de estresse pós-traumático, por conta de tudo que a pessoa vive aqui. Você pensa assim, que é uma pessoa que vive no interior, e eu já morei no interior, posso falar isso com propriedade, né? Você, 8 horas da noite, pode caminhar tranquilamente na rua, você não vai ter alguns problemas, né? Já aqui em São Paulo, talvez isso não seja verdade, ou em outras cidades, né? Isso já não seja tão Exige verdade. um cuidado muito maior, Isso né? gera uma ansiedade, isso gera um estresse. E se ainda a pessoa der o azar de ser assaltada aqui em São Paulo e depois ela pode sim desenvolver uma ansiedade relacionada ao estresse pós-traumático, tá? Então não necessariamente precisa ser uma coisa né, tipo, sei lá, uma catástrofe. Não precisa acontecer uma catástrofe. Depende da sensibilidade da pessoa que está vivenciando aquela situação pra gente conseguir determinar se foi traumático ou não. E é caso a caso, né, Isso, Marcinha? Não dá pra dizer que todo mundo que passar por aquela situação vai desenvolver. Exatamente. É porque eu desenvolvi, porque você estava mais sensível ali. Isso, mais suscetível, né? Sua história de vida contribuiu mais com isso, entendeu? Então, tem todos os outros fatores aí que contribuem pra uma pessoa ser ou não. Tem gente, por exemplo, que se sofreu um sequestro relâmpago, não vai desenvolver TEPT. E aí, como é que a gente explica isso, né? Por esses outros dados que a gente vai aí pesquisando, por essas outras variáveis, né?
ou seja, a família, o comportamento, as experiências que essa pessoa já teve, o nível de habilidade de autoconhecimento que essa própria pessoa tem, ou seja, o quanto eu me conheço, o quanto eu sei quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas fortalezas, quais são minhas coisas, entendeu? Então, tudo isso vai contribuir ou não para que a pessoa desenvolva isso. Quais são os sintomas? São muito parecidos com os da TAG, você pode ter. Qual que é a diferença? É que geralmente o TEPT é muito mais ligado a isso que você falou. Tá colado com alguma situação. Então, sofri um acidente de carro, alguma coisa relacionada. Então, por exemplo, se eu estava escutando a música dos Beatles na hora que aconteceu o acidente, pode ser que pegar estrada não me gere esse gatilho. Pode ser que o carro não me gere esse gatilho, mas a música do Beatles me gere esse gatilho. É diferente do transtorno de ansiedade generalizado, em que não existe uma distinção, digamos assim, existe, mas ela não é tão específica como que é essa do transtorno de estresse pós-traumático, ela está ligada a uma situação específica. Um evento específico. Isso, exato. Entendi. E olha, a Márcia já explicou aqui pra gente, se você não assistiu o outro vídeo, que você não precisa ter medo de procurar ajuda, não é, Márcia? Por favor, procure o quanto antes. Né? São situações que tem contorno, que tem ajuste, que tem cura, né? Exatamente, né? Tudo a gente isso. brincou no outro vídeo também, eu amei esse exemplo que a gente deu. Não é síndrome de Gabriela, tá? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, nasci assim talvez. Pode ser que eu cresça assim também, mas eu não preciso morrer desse jeito. Exatamente. Tá? Você pode eliminar a ansiedade da sua vida. Isso. E acho que uma coisa legal de retomar aqui também, que eu já devo ter falado em outros vídeos, é a importância de o quanto antes você procurar esse tratamento. Porque você diminui o tempo de tratamento, você diminui os prejuízos, você diminui os sintomas. E assim, gente, eu posso dizer pra vocês de novo também com propriedade, e isso é uma dor que eu sinto no coração, de que a ansiedade, ela pode incapacitar uma pessoa e muito. A ponto de uma pessoa não sair mais de casa, não ser mais produtiva, sair do mercado de trabalho, perder as coisas, perder os momentos em família. Então, isso é muito importante. A pessoa vai se fechando, né? Vai perdendo a vida, né? Vai perdendo literalmente a vida. E não a vida. precisa ser assim. Não precisa. Existem meios, gente, que dão certo, tá? O tratamento adequado vai te fazer vencer isso e avançar, né? Para uma vida sem ansiedade. Exatamente. E, de novo, quanto antes eu for procurar esse tratamento, maior a probabilidade de eu nunca mais ter os sintomas. Quanto mais eu demorar para procurar o tratamento, essa probabilidade vai diminuindo, né? De eu ficar livre totalmente dos sintomas da ansiedade, tá? Bom, e acho que por último, o fobia social. Essa fobia social, ela está ligada diretamente às relações pessoais. Então, é uma ansiedade que está diretamente ligada a toda e qualquer interação social que eu tiver que fazer. Por isso o nome social, tá? Então, assim, se eu tiver que ir numa festa, sem chance. É, de novo, a diarreia, ou a dor de cabeça, ou a febre, ou eu começo a vomitar, enfim, tremores, boca seca. A pessoa acaba se convencendo que ela não gosta de se relacionar, isso é da personalidade dela? Acontece Algumas vezes. É comum, inclusive, acontecer. Por quê? Por medo de assumir que se tem uma fragilidade, medo do preconceito, medo do rótulo, medo de, tô ficando louco, medo da medicação. E a pessoa se convence também disso, por quê, né? Porque a pessoa começa a acreditar não, às vezes a pessoa já até tem uma consciência ali, né? Já entendeu que ela está sofrendo com ansiedade, mas, de novo, medo às vezes da avaliação da própria família, porque isso é um fator também importante. Às vezes a própria família é a primeira que não contribui para que a pessoa consiga se restabelecer, né, dessa condição. Não estou culpando somente a família aqui, tá, por favor, mas às vezes isso acontece muito. E a outra, então, às vezes acaba ficando mais fácil para a pessoa se convencer de que aquilo é da minha personalidade, porque quando a gente joga para personalidade, a gente joga para um ente,
né? Que a gente, né, Para um universo paralelo, pro né? cosmos, entendeu? A gente joga pro cosmos, porque é isso. Personalidade, o que a gente entende por personalidade é a síndrome de Gabriela. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. E a gente tá dizendo que não. E é um medo também de lidar com esse sentimento, não é? Sim, exatamente. Se a gente for puxar de novo, a gente já falou isso nos outros vídeos, mas tem uma questão social também, de novo, né? A gente tá falando de fobia social, mas essa questão social também, né? De que eu preciso mostrar que eu posso tudo, que eu sou capaz, né? Que nesse nosso mundo individualista, em que eu preciso dar conta de tudo, sim. Que eu preciso ser o bonzão do mercado de trabalho, sim. E aí isso tudo vai fazendo com que a pessoa fique mesmo receosa de assumir Uma que fragilidade. tem uma fragilidade, exatamente. Porque se eu assumir essa fragilidade, será que as pessoas vão dar o mesmo voto de confiança que me davam antes? Será que meu chefe vai continuar achando que eu sou um bom funcionário? Será que meu marido, será que a minha esposa vai continuar achando que vai continuar apaixonado por mim? Entendeu? Será que os meus amigos vão continuar sendo meus amigos, me chamando? Será que eles não vão achar que eu sou chato agora, que eu sou não sei o quê? Tem tudo isso, né? Então a fobia social, ela está mais específica em relação à questão das interações sociais. Dessa relação social com o trabalho, com família, com outras pessoas, com colegas de faculdade. Então, e os sintomas também podem ser muito parecidos. Na fobia social, o que a gente vê, outra coisa importante da fobia social também, dificuldade inclusive para palestrar para outras pessoas, mas porque é muita exposição. Essa exposição da pessoa e ela fica... E na questão da fobia social fica muito ruborizado, né? Ou começa a gaguejar às vezes. É diferente também. de uma timidez. É extremamente diferente de uma timidez, porque a timidez é assim, tô tímido, mas depois que eu dou aquela aquecida, vou, né? E tem o tímido que nem depois que eu dou uma aquecida eu vou. O problema é que o fóbico social, ele é capaz até de desmaiar na hora, assim, lá, da tamanha a angústia que ele vai estar sentindo. É capaz dele gaguejar, ele vai ter, né, esse branco que a gente fala, ai, branco. Branco geralmente tá ligado à questão da insegurança, da ansiedade, né, porque eu tô ali inseguro, porque eu não sei como é que as pessoas vão me avaliar. Então tem muito essa questão da avaliação também e tudo mais, né. E os sintomas também são bem parecidos. É lógico que assim, eu colocaria que o fóbico social, acho que o maior sintoma que ele tem é a esquiva. O fóbico, ele sai pela tangente. Exato. Ele tá tão bom já nisso, sabe? De sair pela tangente, que ele sofre menos sintomas, digamos assim. Eu não tô dizendo que não sofre sintoma, mas ele talvez sofra menos sintomas porque o TEPT é isso, né? Eu não tenho como controlar que o gatilho vai vir, porque às vezes é isso. Se é uma música do Beatles e de repente passou o Beatles tocando na última altura lá fora do meu prédio e eu ouvi. Não tenho como controlar isso. Na TAG também, por ser generalizado e eu não ter tanta distinção, qualquer coisa pode ser gatilho para mim. No fóbico social, ele é uma pessoa que já tem um repertório mais refinado, digamos assim, no sentido de conseguir sair pela tangente do tipo assim, eu vou ter que sofrer isso, passar por esses sintomas, então nem vou. Fico aqui, não quer dizer que ele não sofra com isso, ele sofre, né? Porque é aquela história que a gente também já falou em alguns outros vídeos. Às vezes perdeu o aniversário centenário da vovó, que eu amo, que eu queria ter uma foto para guardar de recordação, e poxa vida, não participei da festinha. E aí, como é que faço para resolver isso, né? E é mais fácil da própria pessoa diagnosticar isso nela por causa dessa habilidade que ela acaba desenvolvendo? O que acontece é que geralmente as pessoas, né, que sofrem aí com fobia social, elas têm um ganho secundário, né? Tem os ganhos secundários. Ou seja, o que é isso? Eu sei lá, a minha mãe tentou colocar eu no time de futebol, né? E de repente tive lá uma situação de fobia social. Bom, minha mãe viu a minha crise lá na hora, ficou super, sei lá, preocupada, assustada, porque de repente viu a criança sofrendo e foi parar no hospital com a criança e tomou remédio, alguma coisa nesse sentido. E aí, nunca mais ninguém nem assiste, entendeu? Futebol na casa, pra não disparar o gatilho de novo na pessoa.
Isso é um ganho secundário, porque de certa forma essa pessoa está controlando o ambiente, entendeu? Está tentando controlar, tipo assim, eu já sei que futebol me deixa nervoso, então eu vou controlar aqui, que ninguém mais então ouve futebol, ninguém mais assiste futebol, ninguém mais fala sobre futebol, ninguém mais usa camiseta de futebol, entendeu? Eu não ouço mais fogos de artifício em jogo de futebol, porque senão isso, entendeu? Só que a pessoa vai fazendo o quê? Vai se fechando. Vai tendo limitando uma vida super dela. restrita. Uma vida super restrita, se São a gente for pensar. compensações que, na verdade, inviabilizam, né? Que são os tais ganhos secundários. Não quer dizer que ela não tenha um ganho. Ela tem, porque ela evitou determinada coisa, que é a esquiva, né? A esquiva é essa evitação. Mas, no entanto, também ela tá fazendo a vida dela ficar mais empobrecida, né? Mais restrita. Tá se aprisionando. Exatamente. Então, bora viver livre dessa prisão da ansiedade, mas, né? Assim, síndrome do pânico é uma fobia social ou não? Ela não é uma fobia social, ela é um outro tipo de transtorno. De ansiedade? De ansiedade, de transtorno de ansiedade, sim. Mas eu acho que valeria a pena a gente falar sobre esse num outro, porque ele é mais específico, porque nesses outros que eu disse pra você, você pode ter crises, pode, mas você não tem ataques de pânico. Ela é específica para alguns tipos de ansiedade. O ataque de pânico, né? Então, eu acho que valeria a pena até pra gente poder descrever mais. Você já sabe que a gente vai voltar aí num próximo momento pra falar desses tipos de ansiedade que causam o ataque de pânico. Isso. Hoje a gente vai focar, então, mais nessas. Na TAG, TEPT e fobia social. Fobia social. Exatamente. Fobia social a gente vê muito em criança. Criança, jovens... Adolescentes. A partir de 9, 7 anos de idade... Pode ser que a criança já consiga desenvolver, consiga não, né? Desculpa, mas assim, já infelizmente esteja desenvolvendo algum tipo de sintoma ou de manifestação desses transtornos. E então... existe que nem você falou do TEPT, né? Que existe uma situação. Na fobia social não tem uma situação que desencadeou isso ou pode ser que sim? Pode ser que sim. Na fobia social também eu posso ter um evento traumático que me trouxe este medo. Então, por exemplo, eu já atendi também muita criança que teve evasão escolar, por exemplo, por conta da primeira experiência que teve do dia de aula, ter sido traumática de repente e a criança não querer mais voltar para a escola. Então, a criança, por conta de um primeiro evento traumático na escola, acaba não conseguindo mais ir para a escola e não há Cristo. Eu já tive clientes, por exemplo, pacientes, em que dava para ouvir o grito da criança na outra quadra. Agora você imagina a situação que não é da mãe, das professoras, e aquela criança gritando, pelo amor de Deus, e sofrendo real, e chorando, e se desfalecendo ali na frente das pessoas. Realmente ela tá sofrendo, não é uma... Porque o que eu vejo, então a sociedade muitas vezes rotula isso como falta de limites, mas não é, a criança tá sofrendo mesmo naquela situação. De fato. E é preciso, porque tem muitos profissionais que às vezes, né, não estão acostumados com esse tipo de demanda e acabam achando que é falta de disciplina, né, que os pais é que são responsáveis por aquilo e tudo mais. E nem sempre é isso, né? Algumas vezes sim, mas nem todas as vezes. Então, é necessário, de novo, fazer a avaliação de todos aqueles pontos que a gente já foi falando nos outros vídeos, né? Da experiência da pessoa, do histórico familiar, do histórico genético dessa pessoa, tudo isso vai contar, tudo isso tem que ser levado em consideração. Isso é necessário procurar um profissional. Então vamos quebrar esse tabu aí de querer dar conta, de não procurar um profissional, né? Você não vai estar taxando, rotulando seu filho de nada, como nós já dissemos aqui, um diagnóstico não te define, não define os seus filhos, né? É necessário que tudo isso seja revelado para que seja curado. Sim, e você sabe que assim, é legal a gente trazer isso, e eu gosto sempre de trazer esse exemplo, porque esquizofrenia a gente já acha que é o último grau de loucura, né? Primeiro que não tem a ver com isso. Segundo que, por exemplo,
tão palpável a ideia de que a gente pode viver sim sem ansiedade, que eu já vi pessoas, por exemplo, com esquizofrenia se formarem em faculdade, se inserirem no mercado de trabalho e vivem uma vida assim, boa, né? Produtiva, socialmente, Isso, academicamente. com algumas limitações, sim, mas não deixaram de viver. Mas a limitação dela, eu diria, Lu, inclusive, que é a mesma limitação de alguém que, por exemplo, tinha algum membro do corpo e de repente foi mutilado ou teve que fazer algum tipo de situação, né, que perdeu aí o membro e tudo mais e continua vivendo a vida. Mas aí a gente volta na importância do diagnóstico, Sim, não é? sim. Se conhecer é a melhor forma, né, de saber como lidar com as nossas situações. Esconder debaixo do tapete não ajuda. Só piora. Só piora. Só piora. Então, assim, pensamento positivo não resolve, não é verdade? Não. Não resolve, não, gente. Não. Jogar pra baixo do tapete, fingir que não viu. Também não resolve. Jogar pro cosmos também não resolve. Então, assim, existem profissionais habilitados para dar conta dessa situação, para auxiliar, não é verdade? Sim. A gente não consegue dar conta de outras enfermidades, né? Mas, de repente, nessa questão mental, o ser humano tem essa necessidade de achar que vai dar conta sozinho. Sim, e Lu, você trouxe um ponto super importante, que é isso. Os tratamentos que nós temos hoje em dia são super eficazes, né? São super eficazes. E é lógico que, assim, existem inúmeros tratamentos, vai depender também de cada profissional fazer aí, né, uma combinação entre tratamentos ou seguir um protocolo específico, vai depender muito de cada profissional. Mas é extremamente importante as pessoas entenderem que, assim, o impacto disso, né, na vida delas, né? O impacto da falta de um diagnóstico, o impacto da falta de um início no tratamento quanto antes. E, assim, o que eu quero trazer mais ainda é que os tratamentos hoje, né, além de eficazes, são práticos, são seguros, né? Exatamente. Então, é isso, gente. Não tem a ver com uma coisa do tipo super difícil de fazer, super complexa, porque às vezes a gente também pensa, né, que, poxa, quando você vai cuidar do estômago, você fica, né, plantando bananeira? Não, você vai lá e toma um remedinho na hora que o médico mandou, na quantidade que o médico mandou. O cérebro é a mesma coisa. E passa. Entendeu? E cérebro é a mesma coisa, sabe, gente? Assim, não existe mágica, é isso. Né, se tiver que tomar o medicamento, eu vou tomar o medicamento naquele horário, apesar de eu saber, né, e já ter estudado e ter trabalhado com pessoas que conseguiram vencer sem o uso de medicamento, mas às vezes é necessário fazer, né, essa complementação com a medicação. É aí o profissional que vai indicar, né? Se necessita de um medicamento ou não, mas não necessariamente é um... E acho que é até legal a gente trazer a coisa da medicação também, que isso é super importante, gente. Os medicamentos hoje, eles já estão muito mais avançados do que eram antigamente. Lógico que também eles têm um custo, mas assim, eles estão muito mais avançados, têm menos efeitos colaterais. Aqui tinha uma questão também de, eu vou ficar ou não dependente do remédio. Isso é uma outra questão também que a gente precisa tirar, né, pôr luz em cima desse assunto. Exato. A gente pode falar um pouco sobre medicação também, viu? De verdade. Isso é um assunto extremamente importante. Por exemplo, vou dar só uma diquinha pro pessoal ficar com aquela vontadinha. Sabia que, por exemplo, para criança, a prescrição médica, né, de medicamento, ela vai ser sempre maior do que pro do adulto? Você sabe por quê? Não vou te contar agora não, que é pra você ficar com vontade. Você assistir no próximo. Quando a Marcinha me falou isso, nossa, foi uma super revelação. Eu imaginava o oposto. Mas você vai acompanhar no próximo vídeo quando ela trouxer. Tá certo. Então, assim, né, o que eu... Márcia, posso fazer uma observação aqui que me ocorreu? A postura mais positiva que você pode ter com relação a isso é iniciar, né, encarar a situação e iniciar o seu tratamento, não é verdade? Exatamente, exatamente. A primeira coisa que você precisa fazer é dar o primeiro passo e ir buscar um diagnóstico, né? Se a gente não tiver, assim, mas eu não tenho dinheiro, mas o SUS demora muito, etc e tal, meu convênio, etc. Gente, a gente tem aqui, né, dentro do canal também fornecido tantas informações. Durante esse mês também a gente tem feito um trabalho aí, então informação é o que não falta. Entrem em contato, né? Procurem pela Márcia, procurem pelo canal, tragam suas dúvidas. Sim. Não é que você vai fazer um diagnóstico sozinho, mas você consegue sim já perceber algumas coisas e, se necessário, buscar ajuda médica, tá? Buscar um diagnóstico mais conclusivo. Bom, Lu,
Não quis trazer todos os tipos de ansiedade, porque senão nós ficaríamos aqui horas falando sobre isso, né? É um assunto muito vasto. Muito, e assim, essas informações que eu trouxe aqui, gente, é só ainda a ponta do iceberg. Ainda tem muita informação sobre cada um desses tipos, sobre os sintomas, sobre medicação, sobre tratamento. Então, continuem acompanhando a gente aqui, que tem muita informação ainda para trazer para vocês. E não se esqueçam, no próximo a gente vai falar só sobre transtorno do pânico, que esse é o mais, digamos aí, né, que o pessoal conhece mais. Mais dúvidas, né? Geram mais conflitos aí de interpretação. Sim, e porque também tem a questão dos ataques de pânico e tudo mais, então acho que esse a gente pode fazer um vídeo só para falar disso. Tá. Bom, Marcinha, muito obrigada por tudo isso que você trouxe aqui. Eu sempre aprendo muito com a Márcia, é muito esclarecedor. Isso. E eu tô amando aí tudo isso que a gente tá conseguindo passar para vocês, todas essas informações, todo esse conhecimento. Aproveitem ao máximo para aprender tudo. Márcia, muito obrigada. Eu que agradeço. Bora para um próximo agendar aí o nosso próximo encontro. Gente, obrigada pela atenção de vocês. Um beijo. E a gente se vê na próxima, então. Vai acompanhando que vai ter mais vídeos. Isso, muito obrigada por você nos acompanhar.